Então tá bom, galerinha. Vamos esperar o nosso convidado chegar. Ele deve pedir autorização novamente. Gente, enquanto o Fred está se reconectando, podemos conversar um pouquinho sobre os relatórios? Abram as câmeras, vai para o Fred conhecer vocês. Vocês são tão lindos, tão inteligentes, tão competentes. Olha só, pessoal, eu queria dar um feedback rapidamente pelos relatórios, né? Acho que a maioria do pessoal entregou, e a maioria foi super bem. Alguns, no entanto, eu vi que, assim, se preocuparam em identificar os principais tópicos, mas não detalharam, não aprofundaram nos conteúdos, né? Então, a ideia é fazer um registro bem completo mesmo, tá? Sobre todos os tópicos que foram abordados. Eu vi que vocês conseguiram identificar esses tópicos, mas alguns, em alguns momentos, foram mais superficiais. Às vezes aprofundava num tópico, deixava o outro meio esquecido. Então, a ideia, lembrar que no portfólio a gente ter um repertório bem completo, tá? Um registro mais completo possível, tá bom? Aí eu procurei dar um feedback individualmente. Pode falar, Marco. Oi, May, desculpa atrapalhar, eu só queria saber qual o número de páginas que você considera ideal para isso, porque com o que eu coloquei ficou 3 páginas, eu já considerei que seria muito para um relatório de palestra. Então, eles vão compor o portfólio, só essas partes, ou o portfólio a gente vai entregar separado com mais detalhes? Não. Normalmente, a gente anexaria, né, cada uma dessas palestras num único portfólio, numa única pasta. Mas, agora vocês estão fazendo o upload semanalmente, tá? Então, não tem limite. Olha, eu gostei demais dos relatórios da Yasmin, da Letícia. Em algumas situações fica mais difícil, vocês podem até dar um print da tela do computador, podem complementar com informações da bibliografia complementar, né, que eu costumo disponibilizar para vocês. Então, não tem um limite de páginas, assim, tá? O portfólio já está sendo construído. Vocês fizeram o primeiro upload, hoje vão fazer o segundo upload, né, da segunda palestra, e aí, terminando as 8 semanas, vocês vão estar com ele completo, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, May. Oi. O Fred voltou. Pode falar, Má. Não, é que eu segui o mesmo caminho da semana passada. Eu acho que eu não li o seu comentário. Ficou faltando algumas coisas, então, eu acho. Aí dá para colocar, para inserir imagens, essas coisas? Se quiserem, podem sim inserir, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, turminha. A gente precisa se benzer hoje, hein, Fred? Problemas de conexão. A minha tela ficou totalmente verde, aqui achei que foi em comemoração ao título do Palmeiras. Agora eu estou assim, com o celular, 2 computadores, mas vamos lá. Bem, pessoal, então é uma honra trazer para vocês o Fred. E faz muito tempo, né? A gente estava conversando aqui. Meu primeiro contato com o Fred foi em 2007, acho que num evento do Simpósio Sesc, aqui em São Carlos, quando ele veio apresentar um trabalho. Eu até lembro, a temática na época era sobre atividades circenses, dentro do Sara Kubitschek, né? E nesses 13 anos, o Fred fez coisas incríveis, já fez um mestrado, doutorado, tem publicações internacionais valiosíssimas, e ele tem um trabalho ímpar, né, num contexto que é o contexto de reabilitação. Tudo isso que a gente está conversando sobre esporte adaptado, a gente estudou um pouquinho sobre o movimento paralímpico, a gente viu que
a raiz veio da reabilitação, né? Mas o que a gente sente hoje é que essa dimensão do rendimento acabou ganhando uma proporção muito grande e muitas vezes a gente acaba se desconectando desse veio inicial que foi a reabilitação, né? Então, é com muita honra, faz muitos anos que eu gostaria de ter trazido o Fred para contribuir nas nossas aulas aqui. E agora, uma das coisas que a pandemia proporcionou, mediante essas atividades remotas, né, é poder contar com a participação e a presença dele. Fred, muito obrigada, a gente está muito contente de ter você aqui. E conta lá. Eu que agradeço o convite, para mim eu adoro esses momentos, assim, a gente acaba que a nossa frente de trabalho aqui são os atendimentos aos pacientes, aos que estão competindo, né, então é a assistência em primeiro lugar, e quando a gente tem oportunidades como essa, para mim, é um momento que eu gosto demais, assim. Então agradeço muito, muito, muito o convite, e eu não sei como é que tem funcionado na dinâmica dessas apresentações remotas, mas para mim não tem problema nenhum caso no meio da apresentação alguém quiser abrir o áudio e falar e perguntar. Para mim eu acho até melhor, que eu acho que fica um pouco mais interativo do que deixar sempre para o final. Então, é tranquilo. O chat às vezes fica um pouco difícil de eu conseguir acompanhar, mas aí, sei lá, se a May puder, se tiver alguma coisa no chat, abrir, interromper, não tem problema nenhum, tá, May? Então... Perfeito. Se você estiver compartilhando a sua tela com a gente, você não vai conseguir nos visualizar o chat, mas aí eu dou um toque, tá bom? Tá ótimo. Eu vou compartilhar então aqui. Vocês confirmem para mim, por favor, se está indo certinho para vocês. Pareceu legal aí para você, para todo mundo? Já está apresentando. Foi, né? Bom. Bem, gente, então eu sou Fred, eu sou professor de Educação Física, eu formei aqui na UNB, trabalho em Brasília, no SARA Brasília, e fiz toda a minha parte de formação por aqui. Eu fiz um mestrado dentro do SARA, o SARA tinha uma parte de pós-graduação, hoje não tem mais, minha foi a última turma do mestrado, e fiz o doutorado lá pela UNB, mas coletando os dados aqui no SARA. E quando a May fez a ideia do convite para falar um pouco sobre o que a gente faz aqui na reabilitação, obviamente eu vou falar um pouco sobre o contexto de reabilitação que a gente adota aqui dentro da Rede SARA, porque a reabilitação ela tem conceitos diversificados aonde você for. Então a ideia é mostrar um pouco do que a gente faz aqui dentro, do que a gente entende como reabilitação e um pouco das nossas linhas de pesquisa que a gente tem feito, que são linhas que conduzem aos processos de decisão e tomadas de rumos de acordo com cada paciente. A ideia não é discutir as pesquisas, é só para ter uma ideia mais ou menos do que a gente faz aqui dentro nessa linha. Mas se alguém tiver uma dúvida e quiser perguntar, depois se quiser os artigos, também não tem problema nenhum. A gente compartilha sem problema. Então vamos lá. Bem, eu até mudei um pouquinho o título aqui, May. A gente tinha pensado da reabilitação para a competição, e eu fiz até em forma de pergunta, porque às vezes fica meio dicotômico a gente pensar em reabilitação e alto rendimento de formas diferentes. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e a gente tem abordado, a gente tem feito algumas atividades de alto rendimento, de competições, e a gente entende que isso está totalmente vinculado ao processo de reabilitação. O conceito de reabilitação, ela tem diversos contextos, a depender das características específicas, da especialidade médica, das etiologias, qual é a lesão, a extensão da lesão, a gravidade da lesão. Então, a depender de como é aquele paciente, o que ele teve de lesão, toda a conduta, ela é diversificada. E ela depende também, dependendo da área. Se é um médico, se é um profissional de educação física, se é um psicólogo, se é um enfermeiro, o direcionamento dessa reabilitação, ela vai variar. Até 1961,
a reabilitação era exclusivamente médica. E houve uma série de críticas enquanto a isso, porque a reabilitação era ligada somente ao prognóstico daquela lesão. Então, se a pessoa tinha uma amputação, por exemplo, e a amputação, ela, em termos clínicos, foi resolvida, a reabilitação cessou por ali. Então, começaram a ter as outras áreas, elas entraram mais fortes dentro da parte de reabilitação, e elas começaram a ter conceitos que são mais multi-interdisciplinar, que é o que a gente utiliza aqui no SARA. O conceito de reabilitação aqui é o envolvimento de uma equipe inter e multidisciplinar, com um conjunto de conhecimentos específicos, técnicas e atitudes unificadas destinada a gerar um processo de reabilitação humanístico. A gente fala inter e multidisciplinar, eu acho que esse conceito é tranquilo para todo mundo, mas só para reforçar, quando a gente pensa em multidisciplinar, a gente pensa vários profissionais diante de um paciente ou de um aluno, mas eles não interagem entre eles. Por exemplo, uma academia, um professor de educação física, um nutricionista que tem um objetivo com aquele aluno, mas eles não conversam entre eles, né? Se eles sentassem e planejassem uma periodização de treinamento para aquele aluno ao longo do tempo, isso seria uma atividade interdisciplinar. O SARA, ele é uma rede, a gente tem unidades SARAs ao longo do Brasil todo. Então, começou em Brasília, em 1980, foi para São Luís, em 1993, Salvador, em 94, Belo Horizonte, em 97, Fortaleza, em 2001, Rio de Janeiro, em 2002, SARA Lago Norte, em 2004. Eu trabalho no SARA Lago Norte. Não sei se todo mundo conhece Brasília. Brasília tem 2 unidades. O SARA Lago Norte é um bairro aqui de Brasília e é a única unidade da rede que tem uma náutica. Então, a gente tem a oportunidade de poder trabalhar tanto com a vela adaptada quanto com a paracanoagem, que é, inclusive, um dos setores que eu trabalho de forma específica. Macapá e Belém. Apesar do SARA ser uma rede, ter os princípios institucionais, quem quiser dar uma olhadinha no site do SARA, é super legal, fala um pouco mais de cada uma dessas unidades, e tem as fotos das unidades. As unidades são parecidas, existe uma arquitetura padrão, que foi pelo arquiteto, pelo ELEC, tem uma série de objetivos dentro da própria arquitetura relacionada com sustentabilidade e com o próprio conceito de reabilitação. Mas, tendo em vista que o Brasil é um país continental, a gente não pode pensar que a reabilitação ela acontece da mesma forma, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Macapá. As características regionais, os aspectos culturais, os processos de decisão da equipe, ela tem que ser muito baseada de acordo com a realidade de cada um. Por exemplo, lá em Macapá, anteriormente, hoje menos, existia um tipo de lesão que acontecia muito lá. Lá acontecia uma lesão medular, uma lesão na medula, principalmente em mulheres por escalpelamento. Então, eles andavam de barco, existe aquele motor de centro, o cabelo prendia, existia uma hiperextensão do pescoço e uma lesão medular cervical. Hoje é menos comum, eles têm mais cuidado, mas é uma realidade da população de lá, muito deslocamento por barco. Isso não acontecia nas outras unidades. Então, obviamente, o conceito de reabilitação, ela está vinculada a todas essas características, esse entendimento de acordo com a região. Especificamente a educação física na rede SARA. Como é que isso aconteceu? A educação física, em termos de reabilitação, ela é muito mais recente. Se a gente for pensar dentro de hospital, dentro de clínica, se a gente for comparar com medicina, com enfermagem, a gente está engateando. Então, em 1980, teve a inauguração lá do SARA Brasília, e em 1988 a gente tinha um profissional de educação física que trabalhava a gente chama de SARA Centro, é a outra unidade aqui de Brasília, que não é a que eu trabalho. Nesse período, ele começou a estar trabalhando principalmente com recreação. E a educação física, ele trabalhava dentro dos programas, que eu já comento como é que funciona isso aqui dentro do SARA. E até 2004, até a inauguração do SARA Lago Norte, entraram novos profissionais de educação física, e a recreação ela começou a mudar um pouco, não ser exclusivamente recreação. Os paradesportos começaram a entrar dentro do contexto de reabilitação. E a educação física começou a fazer parte junto com as outras áreas de atuação, né? A medicina, a pedagogia, a dança, a gente tem professor de dança, fisioterapia, enfermagem, artes, a nutrição. E eu, como sou muito tendencioso para a educação física, obviamente eu fiz um quadrado grandão, né, para a educação física, para valorizar a área da educação física. O paradesporto, o rendimento,
ele era pouquinho, a gente quase não trabalhava com isso. A gente teve alguns pacientes que participaram de Paralimpíadas, que medalharam, mas eles só começaram na reabilitação, nos esportes, nas atividades com a gente. E aí depois eles deram continuidade em clubes, em instituições para poder treinar. Em 2004, inaugurou o Sara Lago Norte, que é esse que eu trabalho. E até 2017, mais profissionais de educação física foram contratados, aumentou a quantidade de atividade física, aumentaram a quantidade de modalidades esportivas, e os profissionais eles começaram a se especializar mais, começaram a trabalhar mais com o paradesporto, e a qualidade do atendimento melhorou muito. Então a gente começou a trabalhar muito com os paradesportos. E em 2018, a gente começou com um projeto de esporte paralímpico, que tinha um objetivo do paradesporto, ele ampliar em termos de... Opa, caiu aí para vocês também? Espera lá, deixa eu tentar um contato com o Fred, senão ele não vai nem perceber. Fred, oi? Tá bom, só para... Então, você está ciente que... Tá, então tá bom, beleza, a gente está te aguardando. Até já. Tchau, tchau. Outro pico de luz, gente. Vamos aguardar. Turminha, eu pus o nome, eu não falei o nome completo do nosso palestrante, né? É Frederico Ribeiro Neto. E ele trabalha no Hospital Sara, de Brasília, né? Na unidade do Lago Norte, tá? Vou passar para vocês o e-mail dele também. Ô, May, esse hospital é uma rede particular ou é um hospital público? Você sabe que eu acho que os dois... essa pergunta é muito importante. Vocês já tinham ouvido falar, gente, na rede Sara de hospitais? Não. Uma referência. É uma referência. Eu ouço muitos depoimentos dos nossos meninos, né? Muitos fazem reabilitação lá e o paciente, ele chega como paciente, né? Mas a pessoa é outra depois de passar pelo processo de reabilitação do Sara. Então, vamos perguntar isso, tá? Eu acho muito importante a gente entender essa esfera de atendimento, Pedro, do Sara. Olha lá, a Ana falou que é pública sim, mas eu sei que tem, acho que algumas coisas privadas. Eu sei que eu já tentei fazer estágios lá, não é fácil. Olha lá, o Patrick. Abre o microfone, Patrick, se você puder, conta pra gente. Patrick está dizendo que teve a oportunidade de conhecer a unidade do Sara de Brasília e que realmente é muito incrível. Na verdade, ele citou o arquiteto, né? Os projetos do hospital do HU, o Hospital Universitário aqui da UFSCar, são feitos pelo mesmo arquiteto dos hospitais Sara. Olha lá, o Patrick está dizendo que foi quando ele acompanhou a avó em um tratamento que ela fazia naquela unidade. Você lembra, Patrick, se a sua avó teve um atendimento público ou privado, se ela pagou pelo atendimento? Peraí, deixa eu ver. Ei, tive outro pico de luz aqui. Peraí, vamos ver. Ai, Jesus, hoje nós estamos com... Pico de luz aqui. Tá, parece que uns problemas técnicos aqui estão acontecendo com mais frequência.
Espera aí só um pouquinho, pessoal, estou dando uma assistência aqui para o nosso convidado. Fred, será que você consegue me enviar a apresentação? Eu vou projetando os slides por aqui, talvez você fale Fred, o que você acha de enviar a tua apresentação para nós? Eu vou projetando aqui e você conseguiria falar pelo celular? Oh, meu Deus, que peninha. Ah lá, Marina! Marina, onde você está, Marina? Fala com a gente. Abre o teu microfone. Opa, voltei. Voltou, Fred? Ah, que bom. Então, tá bom. Ô, Fred, se você quiser, pode me passar, talvez, a apresentação. Eu vou projetando os slides. Se der algum problema, que parece que pelo celular você consegue se manter conectado, não? Consigo. Acho que agora vai dar certo, porque eu vi que a gente estava rodando aqui no sistema de energia reserva. Pode dar um pico, só que agora voltou como completo aqui. Meu amigo, você está dentro do hospital? Como é que é essa coisa de faltar energia dentro do hospital? Aqui, o Sara Lago Norte ele não é considerado um hospital, né? O Sara Lago Norte ele é considerado um centro de reabilitação. O Sara Centro porque para ser um hospital, a gente hoje não tem internação, a gente não tem médico plantonista aqui. O Sara Centro tem centro cirúrgico, então a gente tem alguns exames que são feitos, ressonância, DEXA, mas nem todos são realizados aqui. Pessoal, desculpa, aqui em Brasília, essa época de chuva, aqui no Lago Norte, é muito comum esses picos de energia. Eu estava até comentando aqui com a meio que eu ia fazer a apresentação de casa, só que teve um raio, acabou a internet, eu saí correndo aqui para o hospital. Pode ser até que a apresentação tem alguma coisinha meio desconfigurada, eu já peço desculpa para vocês aqui. Ô, Fred, fica tranquilo. Você lembra onde você parou? Lembro. Já estava começando a falar um pouco mais do trabalho da educação física, mas nesse meio tempo surgiu uma pergunta aqui, e a Marina estava até nos ajudando a responder. Os meninos querem entender se o Hospital Sara é uma rede pública ou privada. Aí a Marina estava explicando que é uma instituição pública de direito privado. Os pacientes não pagam por nenhum serviço prestado. Obrigada, viu, Marina? Deixa eu botar aqui dentro. Aqui, toda a verba que a gente recebe é a verba da União, né? Então, ele é um hospital que a gente considera público, né? Então, ninguém paga aqui dentro. Inclusive, todo o acesso para o SAR é feito por site. Os pacientes entram, se cadastram. Isso, inclusive, a gente, como profissionais, né, todos os profissionais aqui de nível superior são concursados. E no nosso contrato, a gente tem um contrato de exclusividade aqui dentro. Então, eu não posso trabalhar em universidade, então a gente só faz com questões que nem o que a MEI fez, por exemplo, que foi um convite, que aí passa por autorização aqui, e a gente... e aí a gente pode ter esses momentos. Mas a gente tem um contrato de exclusividade aqui dentro, assim como todos os profissionais de nível superior. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui então. Em 2018, a gente teve um projeto de esportes paralímpicos, que o objetivo era a gente conseguir participar de algumas competições em algumas modalidades esportivas. Acontecia muito aqui dentro de ter uma lacuna entre a reabilitação e a continuidade do esporte. Os pacientes, os atletas, as pessoas que apresentam deficiência ou lesão, entrar dentro da modalidade esportiva, já existe uma série de dificuldades, né? Acesso, não tem local, é super complicado isso daí. E acontecia muito, principalmente nos paradesportos coletivos, dele sair da reabilitação e quando entrava dentro de um clube, o clube já participar de competição.
E aí, quando via um basquete em cadeira de rodas, um handball em cadeira de rodas, ou um rugby, por exemplo, quem não conhece se assusta, porque o negócio é pesado, assim, o rendimento, as cadeiras batem, e muitas vezes eles não continuavam, eles começavam, entravam, se assustavam e não continuavam a atividade física. Um dos objetivos que a gente teve com o paradesporto, de rendimento, foi aumentar o tempo de permanência aqui dentro do hospital para poder treinar um pouco mais esses pacientes, e aí eles saírem daqui com mais habilidades dentro daquela modalidade esportiva e facilitar a continuidade pós-alta. A gente entende aqui que a reabilitação ela é um contínuo. A reabilitação, na verdade, é um processo que a gente não consegue determinar o fim. Então, a gente teve pacientes que entraram com a gente, tiveram alta, entre aspas, em 2000. A gente nunca fala que um paciente nosso teve alta, ele sempre pode retornar. E 5, 10, 15 anos depois retornam com a educação física ou qualquer outra área com demandas de reabilitação. E a gente tem que dar uma nova abordagem, nova visão sobre o que quer que seja na parte clínica, seja uma orientação de enfermagem, seja inserir esses pacientes dentro do contexto social. Então, nesse período de até 2018, a gente tinha bem caracterizado que o paradesporto ele funcionava como meio. Era meio de poder treinar capacidade cardiovascular, treinar força, treinar equilíbrio de tronco, coordenação motora, noção visoespacial, lazer. Às vezes tinha demanda de outras equipes, sei lá, a psicologia avaliava que o paciente precisava ter mais momentos de interação, mais momentos sociais, de enfrentamento daquela lesão, e entrava dentro das modalidades esportivas para ter mais oportunidades de vivência. Então, a gente tinha muito isso como característica do paradesporto, de funcionar como meio. Quando a gente começou a pensar no alto rendimento, inicialmente a gente pensava que o alto rendimento ele funcionaria como esporte, como fim, como uma ideia daqueles pacientes que queriam treinar para competir. Então, como é que isso aqui funcionava para a gente? Aliás, antes de eu explicar como é que funcionava, deixa eu só fazer uma divisão para vocês, só para vocês entenderem um pouco dentro desse contexto do paradesporto. Bem, você comentou que o pessoal, você conversou com o pessoal sobre a história das Paralimpíadas, foi isso? Aquelas aulas que o CPB faz? Na verdade, foi uma introdução um pouco mais abrangente. Falo da introdução à atividade física e esportes adaptados, e eu não me restringo à Paralimpíada. Eu parto de uma abordagem mais abrangente, mas no final, daqui a 6 semanas, a Tati, do Comitê Paralímpico Brasileiro, vai falar mais especificamente sobre o movimento paralímpico. Mas eles sabem do precursor, né, do Gutmann, sabem como que o esporte adaptado começou aqui no Brasil, eles têm uma noção geral dessa organização. Fred, não está fazendo falta, tá? Mas você não está compartilhando os slides com a gente, não sei se... Desculpa. Depois que você voltou dessa última queda, agora está entrando. Desculpa. Não fez falta nenhuma. Agora estamos vendo a slide de reabilitação. Isso aí, gente, se não aparecer, não tem problema. Bem, assim, de forma didática, eu dividi aqui em 2 linhas de lesões que são comuns aqui dentro do SARA. As primeiras, a gente tem lesões que a pessoa volta a fazer o que ela fazia antes da lesão. Por exemplo, um rompimento de LCA, de ligamento cruzado anterior, uma entorse, uma luxação recidivante, desalinhamento de patela, distensão, lombalgia. Eles vêm, são tratados e... Estão piscando os slides, é isso? Para todo mundo? Sim, está piscando. Agora estabilizou. Estabilizou agora. O meu está normal aqui. Melhorou? Tá bom. Agora está ok. Essas lesões, a pessoa reabilita e volta a fazer o que fazia. Sei lá, se jogava futebol, uma lombalgia, tratada da lombalgia, volta a jogar futebol. Mas existe uma série de outras lesões que elas são lesões definitivas.
porque elas podem ser traumáticas ou podem ser congênitas, né? Elas podem nascer com aquelas lesões. Eu peguei essas 10 aqui, porque pelo IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, são as 10 lesões que geram elegibilidade para participar dentro dos paradesportos. Então, a gente trabalha com várias lesões aqui, né, de força muscular, entra uma série de lesões, lesão medular, distrofia, plexo braquial, Guillain-Barré, espinha bífida, pólio, deficiência de amplitude de movimento, deficiência de membro inferior, diferença de comprimento dos membros inferiores, baixa estatura, que é a condroplasia, que são os anões, hipertonia, ataxia, tetose, deficiência visual, deficiência intelectual. Todas essas lesões são critérios de elegibilidade a depender do paradesporto. E nem todo paradesporto abrange todas essas lesões. Por exemplo, rugby, você tem que ter lesão em pelo menos 3 segmentos. Normalmente são os tetras que jogam rugby ou amputações congênitas, que é o que a galera sonha ter dentro do time, um amputado congênito. Né? Que o nosso melhor jogador é o Júlio Braz e o maior jogador do mundo é o australiano, é o Bart. Não sei se todo mundo assistiu aquele filme Rising Phoenix, que é das Paralimpíadas, que é muito, muito legal, lá do Netflix. O Bart é um dos entrevistados lá. Vale muito a pena, realmente, muito legal. Tem até um contexto político, social das Paralimpíadas aqui no Brasil, que é muito bacana, assim. Mas O Rising Phoenix é uma das atividades complementares que a gente indicou para eles, Fred. Ah, que legal. A gente ensaiou isso, não foi, mesmo? A gente combinou. Oi? A gente combinou. Enfim, essas lesões, elas são definitivas. E o contexto de reabilitação para uma lesão que a pessoa volta a fazer o que ela fazia e o que ela não vai poder mais fazer, ou ela nunca teve uma oportunidade de experimentar, são visões totalmente diferentes de reabilitação. Quando a gente pensa no paradesporto, eu estou pensando nessa leva maior aqui de lesões, que a gente vai conversar um pouco sobre elas, como a gente funciona aqui no SARA Brasília, né? SARA Centro e SARA Lago Norte, que é onde eu estou. O mouse está aparecendo para vocês, que eu fiquei preocupado agora que o mouse está, né? Então, os programas do Lago Norte, existem 4 programas básicos que a gente funciona aqui no SARA. Reabilitação neurológica, que é o pessoal que tem acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, AVE ou TCE, lesão medular, que entra o pessoal que tem lesões congênitas também, que é espinha bífida, mielo, a ortopedia, que aí pessoal de amputação, e aí ortopedia entra uma galera, né, desde lesões articulares, a lesões de plexo braquial, e a infância, que são as crianças, que também entra uma série de patologias aí. No SARA Centro também tem os mesmos programas, sendo que eu coloquei a oficina ortopédica, porque aqui no SARA a gente tem uma oficina que trabalha com prótese do pessoal amputado. E antigamente, o pessoal fazia a prótese e os amputados eram liberados para ir para casa. A educação física tem crescido pra caramba aqui no SARA. Isso é muito legal. Então, hoje a gente consegue ter uma voz dentro da equipe, a conquista dentro da educação física, a ponto da gente poder determinar se um paciente continua sendo acompanhado ou não. Por isso, dentro de um contexto de hospital, isso é muito legal, assim. Isso foi um processo que a gente demorado, assim, foi um processo de crescimento, de mostrar o valor da educação física, ainda mais quando a gente vê em várias situações falta de critério, assim, dentro da educação física e os preconceitos que existem dentro da nossa própria área, né? Então, a gente precisa de cuidado. Então, isso é muito legal. Então, hoje a gente consegue ter uma voz dentro do processo de reabilitação muito bom. Os profissionais, os médicos, os fisioterapeutas, enfermagem, têm um respeito muito grande pelo trabalho da educação física que é feito. E a oficina ortopédica foi outra conquista que a gente teve. Hoje a gente tem um profissional de educação física que trabalha dentro da oficina ortopédica. Então, ela conversa com os pacientes que fazem a prótese e dá a possibilidade de realização de atividade física, faz orientação, seja fazer um treino de força em academia, seja conhecer um paradesporto. Esses pacientes, eles são encaminhados para diversas modalidades esportivas que a gente tem. Eu coloquei várias que a gente faz ou fez. Hoje, no contexto da pandemia, obviamente, está muito diferente. A gente está com pouquíssimas atividades, a gente está fazendo muito mais atividades remotas do que presenciais.
e a gente chama de nível 1, que é onde o paciente entra e conhece. A gente, às vezes eles nunca experimentaram uma cadeira de rodas ou um esporte adaptado e não faz nem ideia do que pode fazer. Então a gente oferta, a gente dá possibilidades. No nível 2, a gente começa a especificar, dentro do que os pacientes gostaram mais das modalidades, treinar um pouco mais para diminuir aquela distância com a realidade lá fora, que nem a gente tinha comentado inicialmente. E no nível 3, são as modalidades que a gente participa, tem o objetivo de participar ou já participou de modalidades de competições. E aí nem todos os pacientes entram, porque aí quando a gente pensa na competição, bem, infelizmente a competição nem todo mundo consegue participar. Eu gostaria de participar de competição de vários, só que eu não tenho habilidade suficiente para entrar em qualquer modalidade esportiva. Então aqui a gente começa a ter alguns testes, alguns critérios dentro da característica da lesão e dos testes específicos para poder treinar e poder ter maiores chances para aqueles pacientes competirem. Além da bocha, da halterofilismo, da paracanoagem e do tênis de mesa, a gente participou de competição do rugby, badminton e natação também. Então a gente expandiu um pouquinho mais do que essas 3 atividades. E uma outra coisa legal, que também é mais um reflexo desse crescimento da educação física dentro do hospital, hoje a gente tem um ambulatório de educação física. Então a gente tem pacientes que eles vêm para o hospital exclusivamente para a educação física, para ter objetivos de orientação de atividade física, de orientação para o paradesporto. Então a gente determina a entrada e saída do paciente para aqui dentro. Então essa foi uma conquista bem legal que a gente teve aqui também. E aí a gente encaminha para as modalidades esportivas que a gente faz. Gente, está tranquilo para entender aí? Beleza. Todo mundo finalizando positivo, mas eu queria retomar uma questão. Você disse que em 1988, quando o primeiro profissional de educação física trabalhava muito ainda centrado com foco na recuperação. Hoje, quantos são os profissionais de educação física que trabalham dentro do SARA em Brasília, Fred? E mais ou menos, para a gente ter uma ideia, antes da pandemia, quantos pacientes, se é que vocês os tratam por pacientes, né? Quantas pessoas vocês estavam atendendo antes da pandemia na área de educação física e reabilitação? Bem, nós somos, aqui no Lago Norte, nós somos 13 profissionais de educação física, se eu não me engano. No Lago Norte, no SARA Centro, são mais 6 profissionais de educação física. Na rede toda, toda a unidade do SARA tem profissional de educação física, isso é bem legal. Eu nem esqueci de falar isso, mas a gente tem em todas as áreas. A gente é na rede em torno de uns 30, 35 profissionais de educação física. Eu não vou saber a quantidade de pacientes que são atendidos pela educação física, mas era uma quantidade bem grande. A grade de profissionais de educação física aqui é praticamente 8 horas por dia, atendendo de 8 às 5 horas da tarde com atividade, com essa pandemia presencial. Então, é bem legal, assim, a gente consegue dar muitas possibilidades, assim, para os pacientes, assim. A Brasília favorece muito, porque Brasília tem muitas possibilidades de atividade física adaptada fora do SARA. E, na verdade, quando a gente começou a fazer esse projeto do esporte paralímpico, a gente está gerando um outro problema, que, assim, entre aspas, é um problema relativamente bom. Aliás, o problema nunca é bom, assim, mas é uma consequência. Porque agora a gente está conseguindo engajar tantos os pacientes dentro dos clubes para poder treinar, que eles não estão tendo mais vaga. Por exemplo, no paralterofilismo aconteceu isso. Vou mostrar depois para vocês umas fotos aqui do como a gente faz, que é bem legal do SARA. Mas o professor que trabalha lá com paralterofilismo, a gente só tem um clube aqui de paralterofilismo. Eu falei com ele 2 semanas atrás, Fred, a gente não está conseguindo absorver mais ninguém. Mesmo se não tivesse a pandemia, porque não está tendo espaço. Então, isso é legal, porque a gente sabe que as vagas que eles tinham foram ocupadas, mas, gente, acidente tem toda hora, então a gente está entrando muita gente aqui no SARA. Entra gente de tudo que é jeito, e gente com muito potencial, assim, ou para competir, ou para continuar a atividade física, de lazer, ou com atividade física, né, para a vida, assim. E paracanoagem, aqui em Brasília, a gente tem 3, 4 clubes que trabalham com paracanoagem, isso é muito difícil,
Brasília, nos campeonatos brasileiros, por equipe, nos últimos anos, o Brasil levou todos pela quantidade. Então, tem muita gente tem muito clube aqui que participa. Agora, em termos de quantidade, eu não vou saber certinho. Não, perfeito. Obrigada. Bem, eu vou falar um pouco aqui das modalidades que a gente faz, que é legal que dá para ter um pouco da estrutura aqui do SARA. O basquete em cadeira de rodas a gente tem praticamente em todas as unidades. Só puxar aqui aí. Essa terceira foto aqui é lá no SARA Centro, lá tem uma quadrazinha menor, e essas duas primeiras é no SARA Lago Norte, é uma quadra maior, é uma quadra que não chega a ser do tamanho oficial, mas é uma quadra grande, a gente faz o basquete, handebol, o rugby. A bocha foi uma das modalidades que a gente participou de competição. Essa terceira foto a gente conseguiu fazer um negócio aqui no SARA que é mais inédito pra gente, né? A bocha aqui em Brasília, o torneio de bocha, o Campeonato Brasiliense, são 3 etapas. A gente conseguiu trazer uma etapa do Campeonato Brasiliense, que é essa terceira foto, para dentro do SARA. Então isso foi muito legal, porque vieram as equipes de bocha participar, e a gente participou com a nossa equipe, a gente pôde participar como convidado. A bocha, eu não sei se todo mundo, se é uma atividade comum para a galera, em termos de conhecimento, assim, a bocha joga os tetras, principalmente, pessoal com PC, lesão medular, são muito comuns, tem a calha, dependendo do nível, que são o pessoal mais comprometido, e a bocha tem uma característica muito legal, em termos social. A bocha, a gente consegue colocar e dar uma igualdade em termos de competição com lesões muito diferentes. Então, a gente pode pegar uma pessoa sem lesão de um cara que joga com calha, e a gente tomar um couro na bocha de um cara que tem uma dificuldade de comer, por exemplo. Cara, em termos sociais, isso é fantástico, assim, você botar dentro da competição o cara jogar pau a pau, é legal demais, né? Então, a bocha é uma das que a gente tem sido feito forte. A galera tem feito bocha virtual atualmente aqui, os professores trabalham com bocha, que é muito legal, que é um joguinho de bocha, um videogame de bocha, e que tem de aplicativo, que é compartilhado, que tem campeonato. E a gente estava até... Eu sou apaixonado por pesquisa, gente. Então, tudo que tem, assim, eu vinculo a pesquisa. Eu estava conversando com o pessoal que faz a bocha, para a gente ter um projeto em termos de ensino de processo aprendizagem. Se eu pegar pessoas que nunca jogaram bocha e começar a jogar de forma remota no joguinho, e quando eles vierem para cá para começar a jogar, se esse processo de aprendizagem ficaria mais fácil. Então, essa vai ser uma das ferramentas que com certeza vai ficar depois de pandemia, né? Então, a gente está tentando aproveitar esse aprendizado forçado que a Covid fez com a gente, e coisas boas vão sair daí, né? A náutica, mais uma vez, eu quero mostrar minha tendenciosidade dentro das minhas apresentações, além de eu ser tendencioso para a educação física, para a náutica eu vou ser tendencioso porque eu trabalho lá na náutica, eu trabalho principalmente com paracanoagem e na vela adaptada também. É uma das modalidades que a gente participou de competição, foi muito legal. Essa segunda foto aqui era a galera que competia, já não treinam mais conosco, já estão competindo fora, que foram para brasileiro, foram para sul-americano, uma galera que medalhou. É super bonito. Aliás, gente, existem as visitas técnicas que são feitas aqui dentro do SARA. Isso é feito pelo site do SARA, quem tiver interesse em conhecer, é possível de ser feito. A gente começou o estágio pela primeira vez aqui no SARA, para a galera do último semestre. Também foi um processo de seleção, não sei se chegou por aí, mas na frente talvez tenha outros processos de estágio aqui também, que eu até te aviso, May, de repente é legal, às vezes, o pessoal saber, né? Condicionamento físico e habilidade em cadeira de rodas, que não é um esporte, mas a gente treina aqui muito, então é uma oportunidade que a gente tem de treinar habilidades de forma segura. Então a gente treina tudo, descer meio fio, descer rampa, aqui é uma rampa de grama, ele fala, para que a pessoa vai treinar, descer rampa inclinado de grama? Não importa, o que eu quero fazer é dar oportunidade de experiência motora para essa galera. Quanto mais experiência motora eu conseguir oportunizar para o pessoal,
mais independente eles vão conseguir estar na vida diante de uma situação que eles não esperavam. Então aqui eu consigo fazer isso de forma segura. Então a gente treina bastante, tanto a parte cardiovascular, dentro, tocar a cadeira, quanto nas habilidades. O halterofilismo, que é outro também que eu sou suspeito para falar, que é outro lugar que eu trabalho, que é o para-halterofilismo. A gente participou de 2 competições. Esse que está quadriculado é um dos estudos que a gente fez, que eu já mostro para vocês. E esse terceiro foi um campeonato regional que a gente teve aqui. O para-halterofilismo, não sei se é familiar para vocês, mas o para-halterofilismo, ele é diferente do powerlifting, que é o original. Ele é muito mais criterioso no movimento de descida e subida da barra, a fase excêntrica e concêntrica. Então, se a gente consegue participar de um campeonato e ele conseguir um movimento válido, já é uma vitória, assim. Então, esse paciente aqui, atleta, né, a gente já estava competindo, ele tinha acabado de conseguir um movimento válido, estava super feliz. E quando a gente foi para São Paulo participar do para-halterofilismo, a gente começou a tomar uma consciência que, quando a gente fala, por isso que eu botei aquele alto rendimento, uma interrogação diferente da reabilitação, cara, não é. Quando a gente bota uma situação de competição, a gente é educador, profissional de educação física. Quando a gente pensa maior, pensa mais amplo, a gente pensa em formação, a gente pensa em dar oportunidade àquelas pessoas a terem situações que dentro do hospital não vai ter e dentro da competição ele vai conseguir. Então, interação social, pegar um transporte público onde não conseguia, numa cidade diferente, onde o sotaque é diferente. Os 4 que foram com a gente competir lá em São Paulo, eles nunca tinham viajado de avião. Então, eles conseguiram uma bolsa daqui, um programa que tem aqui em Brasília, que é chamado Compete, que aí paga o deslocamento, o CPB deu lá no centro de treinamento deles, que é lindíssimo, não sei se alguém conhece lá, é maravilhoso, é muito bonito. Então, eles tiveram a comida, tiveram o alojamento, tiveram a viagem paga. Então, a gente acompanhou eles de perto, obviamente. A gente teve, dos 4, tinha uma das pacientes que era mais velha, começou depois, conseguiu competir, conseguiu um movimento válido, e ela era super fechada. Você conseguir botar dentro do avião para viajar sozinha, poder encarar. Então, a gente está dando experiências de vida, socialização, interação humana, isso por meio do esporte, mesmo numa situação de competição. A consequência para mim lá, se ele fosse levantar a barra, se fosse medalhar ou alguma coisa, para mim era uma consequência. Então, mais uma vez, uma situação de competição funcionando como meio ali. Então, isso tem sido muito, muito legal. A gente tem conseguido alcançar objetivos que a equipe traça com o paciente dentro da competição, que talvez a gente demorasse 1 ano para conseguir aqui. Um fim de semana na competição a gente consegue. Então, isso tem sido muito, muito legal. O Fred, é muito legal vocês terem essa oportunidade de conciliar, né, o trabalho com a reabilitação, para desporto e com a ciência, né? Porque vocês acabam tendo um N aí invejável. É verdade. Uma população dessa, para conseguir desenvolver um estudo, é muito, muito mais complicado, apesar de que a gente pode ir via Comitê Paralímpico também. A Ana dos Santos Silva, acho que é uma das suas convidadas, ela cita o estudo de trajetória de barras, que faz toda a diferença no halterofilismo, e diz que legal que vocês conseguem fazer isso. Se você quiser comentar um pouquinho desse estudo, não sei se você vai falar mais para frente. Vou falar na frente, que eu explico direitinho. Maravilha. Que eu até explico nesse contexto do para-halterofilismo, assim. Eu vou explicar antes, que depois eu explico da trajetória de barra. O que acontece? Não sei se todo mundo tem conhecimento do powerlifting, do LPO, levantamento de peso olímpico, e do para-halterofilismo. Só explicar rapidamente, assim, né? Você dá uma introdução, por favor. O LPO, o levantamento de peso olímpico, é o que a gente tem na Olimpíada, que são os 2 movimentos, né? O clean and jerk e o snatch, que é o arranco e o arremesso. Que é aquele que pega a barra no chão e joga, que o nosso atleta olímpico mais forte, é o melhor da história que a gente tem, é o Fernando Reis. O para-halterofilismo não vem daí. O para-halterofilismo vem do powerlifting, que são 3 movimentos, que é o deadlift, o levantamento terra, o agachamento e o supino. Então, tanto é que é para-powerlifting em inglês, né? Então, ele vem, a variação é daí. No powerlifting, no original,
O supino é basicamente estender o cotovelo, descer no peito e subir. Está válido o movimento. No paralterofilismo, não. No paralterofilismo, eles botaram uma série de regras que essa barra não pode mexer, não pode oscilar, tem que marcar tempo. Existe uma linha do paralterofilismo que é meio contra isso. Eles fizeram isso inicialmente por uma questão de segurança, porque achavam que a galera do esporte adaptado tinha um risco maior. No fim das contas, fica muito complicado, porque muitas vezes a gente não sabe por que o cara errou. Nem o técnico, nem o atleta, de tão criterioso que é o negócio. E aí você acaba, o movimento foi limpo, o objetivo, qual que é o objetivo? É força, é uma repetição, o cara levanta o maior peso possível, é força máxima ali. Você vê que ele está alcançando aquilo ali. Então tem uma linha que critica muito isso. Então eles estão tentando retirar isso daí. Esse estudo da trajetória da barra foi para... É uma das alternativas que a gente tem das técnicas, que eu falo daqui a pouco, mas principalmente para poder, dentro desse critério de barra de subida e descida, já é uma importância muito grande, que acho que foi a Ana que falou, né, Mê? Ela realmente é muito importante isso daí. A Ana está destacando aqui que não sabia dessas diferenças para o supino do powerlifting. Olha, está escrito assim, aqui é o Ian, não consegui trocar de conta, kkk. Então é o Ian. É Ian, né? Tá, né? A Ana não. Ah, legal. Bem, o handball não é um esporte paralímpico. Eles estão brigando para estar dentro das Paralimpíadas. A gente tem feito aqui um negócio bem legal, porque as habilidades, a gente tem notado em termos do processo de ensino-aprendizagem, do processo pedagógico das habilidades em cadeira de rodas, o handball a gente tem notado mais fácil que o basquete. O alvo é maior, a bola é menorzinha, então a gente tem conseguido colocar pessoas de mais idade para participar dentro do handball, mesmo que a nossa ciência a gente consegue baixar até, mas mesmo assim, a gente passa primeiro no handball para depois ir no basquete, em geral, né, numa regra, assim, mas se o pessoal tem um pouco mais de dificuldade na habilidade em cadeira, a gente tem preferido fazer isso como uma forma de ir fazendo de forma progressiva dentro das habilidades. A natação e hidroginástica, que a gente faz aqui no Saara, a gente tem uma piscina externa, uma piscina interna. Esse aqui é uma competição que a gente participou, uma competição aberta, dentro dos clubes aqui de Brasília, de um centro de treinamento. Então a gente se inscreve para levar os pacientes, poder treinar, porque aqui no Saara a gente tem uma piscina que tem uma rampa, que é essa aqui do lado. E apesar da gente ter uma rampa, a gente sempre treina a entrada e saída do paciente pela borda, porque é a realidade lá fora, né? Então, se a gente for treinar sempre pela rampa, fica prático para a gente, mas não fica real. Então, a gente sempre treina. Aqui, uma das professoras com a molecada toda, né, com a galera da infância, ali a professora Patrícia com uma turminha de hidro. E aqui a gente participou com uma competição. Então, é sempre muito legal. O rugby em cadeira de rodas, que é um trabalho muito, muito legal que o professor Rodrigo faz aqui em Brasília. O rugby, não sei se também o pessoal conhece, o rugby tem algumas peculiaridades muito legais, que é o seguinte: o rugby, assim como outras modalidades esportivas, até esse ano está mudando, até ano passado as mulheres jogavam junto com os homens. Não sei se todo mundo sabe disso, e recebiam meia pontuação a menos, para poder facilitar a inserção. E, obviamente, não é a mesma coisa. Tanto é que aqui, uma das coisas que eu fiz foi dividir o basquete masculino do feminino, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando entrava numa situação de jogo, aí os caras não queriam saber se era homem, se era mulher, se tinha lesão alta, tinha lesão baixa, e no fim das contas a mulherada ficava com medo de jogar e afastava da modalidade. Quando a gente dividiu, ficou muito legal, porque a adesão ficou muito, muito maior. E no rugby acontece muito disso, porque o rugby, o que no basquete é falta, no rugby não é, apesar da galera ter uma lesão maior. A partir desse ano, eles estão começando a dividir homem e mulher. Mas para vocês terem uma ideia, no Campeonato Mundial do ano passado, geral do rugby, teve um time feminino que eles pegaram as mulheres de cada time, de cada país, para formar uma equipe. Uma equipe. Aqui no Saara, como a May falou, a gente tem uma oportunidade muito grande de pacientes. O professor Rodrigo ele tem uma equipe feminina de rugby inteira, que no mundo o pessoal não consegue. Então, o que aconteceu diante disso? A gente participou de um aberto, que é essa foto aqui de baixo, que eles participaram, com a equipe masculina e feminina de rugby. E o
tava o pessoal da Confederação Brasileira de Rugby, e aí, quando eles viram a equipe feminina de rugby, eles falaram, pô, vocês fizeram o que a gente está tentando fazer há um ano, juntar mulherada para jogar rugby. E aí o professor Rodrigo foi convidado a passar uma semana com a seleção brasileira de rugby para acompanhar os treinamentos pelo trabalho que tem feito. E aí a gente liberou, ele foi lá, ele participou, então foi muito legal. Então, tem crescido pra caramba. E aí eu vou pedir para vocês ficarem ligados nesse molequinho aqui, ó, decorar a cara dele. É um trabalho muito legal, que é um menino hoje está com 12 anos, ele treina rugby desde os 8 com a gente, com um cuidado muito, muito grande, porque é uma criança, e a gente tem outros objetivos para a criança do que uma especificidade no esporte, mas essa é uma lesão congênita. Essa é a mesma lesão do Bart, que é o halterofilismo, que é o melhor do halterofilismo, o cara da Austrália, que é o melhor jogador do mundo. Esse molequinho, a partir dos 14 anos, pode competir. E aí provavelmente ele vai jogar, ele vai entrar direto para a seleção. É muito, muito legal, assim, a chance que é dada. Uma família super, super, super carente, que não tem ideia da dimensão do potencial, que provavelmente se ele entrar numa seleção brasileira, a bolsa que ele tem é maior do que o salário do pai e da mãe junto. Então, é todo um cuidado, assim, que a gente tem, porque é uma criança, né? Acima de qualquer coisa, é uma criança. E existem muitos interesses. A grande vantagem da gente ter a exclusividade, que eu estava falando ali no início, é porque isso é um lado muito bom. A gente fica muito isento dessas questões financeiras. Então, para a gente não faz diferença nenhuma, a gente não pode receber nada. Inclusive, quando a gente vai indicar para continuar fora, eu não posso indicar um lugar, porque pode ter conflito de interesses aí. Então, se o pessoal treina canoagem aqui comigo, eu indico todos os lugares possíveis de canoagem. Qual que é o melhor? Cara, vai o que é mais perto da sua casa, que você tem maior chance de continuar. Mas eu não posso indicar porque pode ter algum tipo de conflito de interesse. Então, esse menino aqui é um trabalho, como eu estava falando, em termos educacionais, que não envolve só ele. Envolve a família toda, que a gente tem que dar uma consciência no potencial, mas ao mesmo tempo respeitando essas fases de crescimento, que é totalmente diferente de uma fase de crescimento de uma criança sem lesão. Totalmente diferente. Tênis de mesa, a gente tem os campeonatos internos que a gente faz aqui, a gente não participou de campeonatos externos, que é uma galera de plexo. Tênis de mesa é legal porque tem uma classificação bem grande, então vai gente em cadeira, gente sentado em pé. Treino de força tem em todas as unidades do SARA, é um dos carros-chefes, a musculação não é um esporte, mas em termos de reabilitação, todos os programas, todas as unidades trabalham e tem. Aqui a professora Kelly, que trabalha no SARA Centro, mas essa academia aqui do SARA Lago Norte, aqui é o professor Cadu, que é o professor que trabalha lá em Macapá, é um gauchão que trabalha em Macapá, lá, e eles fazem um trabalho muito legal, unidade bem menorzinha, Macapá, mas muito legal o trabalho que o pessoal faz lá. A vela adaptada saiu das Paralimpíadas. Eles estão tentando voltar com um barquinho novo chamado Hansa. A gente entrou com esses barquinhos aqui também. Parece que é muito distante. Eu, por exemplo, nunca tinha velejado antes de entrar do SARA. Eu não conhecia, aprendi a velejar aqui dentro. Mas, como eu falei, Brasília tem 2 lugares, 2 polos de vela, que o pessoal pode continuar a vela sem custo nenhum. Então, para a gente aqui, é muito legal ensinar a vela, porque eles saem e tem um lugar para competir. A primeira campeã mundial de vela adaptada é a Ana. Ela começou treinando com a gente, foi para um desses polos de vela, e ano passado, retrasado, ela foi campeã mundial. Foi a primeira brasileira campeã mundial adaptada, assim. Então, é algo que a gente também nunca tinha velejado, então a gente não imagina e dão frutos muito legais a vela. A vela a gente utiliza até com pacientes com afasia, com dificuldade de fala, por exemplo, ou com compreensão manual difícil, tipo um tetra, uma lesão de plexo, para aprender a fazer os nós específicos da vela. Então a gente utiliza para o meio para poder treinar. Badminton, que é um trabalho mais recente, é o esporte mais recente que a gente tem feito aqui, que a gente estava precisando de um esporte que conseguisse contemplar o pessoal de plexo. A lesão de plexo braquial é muito comum, lesão de moto. É pouco elegível dentro de outras modalidades. O badminton tem uma classe específica para lesão de plexo. Então, é uma das modalidades bem legais assim, para a gente.
Fred, tem uma questão aqui do Pedro, primeiramente elogiando o trabalho, e ele apresenta a seguinte dúvida: os atletas / pacientes entram para o programa de esportes adaptados depois que terminam a fase mais aguda da reabilitação, ou eles podem começar a praticar desde o início? Pedro, pergunta sensacional. É diferente do que a gente faz aqui lá no Sara Centro, né? Cara, isso tem uma delicadeza nessa abordagem, porque essa pergunta é bacana. Porque lá no Sara Centro, lá é um hospital mesmo. Então acontece, a gente não é um hospital de emergência, o Sara. Então não acontece do cara ter um acidente de trânsito ser encaminhado aqui para dentro. Ele é encaminhado para outros hospitais, até a situação clínica está estável, não ter lesão de pele, escara, que é algo complicador, que pode dar infecção hospitalar, e não dá para fazer uma reabilitação. Escara é algo que é muito negligenciado e tem que ter um cuidado absurdo, porque mata. E esse é um dos problemas, que as pessoas não têm o cuidado devido. Tem pacientes com escara aqui dentro, mas entra com escara, vai tratar escara, não entra para reabilitação. Então, quando entra lá no Sara Centro, eles têm pacientes que vêm agudo, né, lesão de 3 meses estável, e muitas vezes eles não querem fazer nada de esporte. O cara acabou de estar na cadeira de rodas, o cara não quer nem sentar na cadeira de rodas. E aí vai chegar eu, meu olho brilhando, porque quando eu falo de educação física desse jeito, falar de esporte, cara, você tá maluco, eu quero fazer fisioterapia porque eu quero voltar a andar. E aí existe uma sensibilidade que você fala assim, cara, eu preciso segurar um pouco isso daí na forma que eu vou abordar. Um dos conceitos que tem a ver com a arquitetura, que eu estava comentando lá no início aqui do Sara, que é o Dr. Campos, que é o fundador, é o seguinte: aqui no Sara, a enfermaria são camas uma do lado da outra. Então você entra na enfermaria de lesão medular, é a ala masculina, a ala feminina, e as camas um do lado do outro. Então o cara vai dentro do lado de outra pessoa que está vivendo a mesma realidade dele. Toda a minha formação aqui dentro do Sara, de pós-graduação, eu trabalhei muito com lesado medular, e por mais que eu estude isso daí, eu não vou saber o que é uma lesão medular. Mas o cara que está ali do lado, o cara está passando a mesma dor que ele está passando. E aí, muitas vezes, o outro cara está um pouquinho mais na frente, em termos de entendimento, e fala assim, cara, experimentei ali o basquete, eu gostei. E aí, a abordagem do outro paciente, conversando com ele, faz com que desperte um pouco para poder começar. Na prática, a gente tenta fazer isso desde o início. Tanto é que o paciente entra para a reabilitação lá no Sara Centro, a gente tem um profissional em cada um daqueles programas. E aí ele conversa. Nessa admissão com a educação física, a gente tenta levantar um histórico de atividade física, que ele fazia, o que ele gostava, tentando respeitar esses momentos e, ao mesmo tempo, tentando gerar um grau de motivação. Mas a gente tenta o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque hoje a gente tem até com a questão dos acamados, temos de atrofia muscular, de densidade óssea, quanto antes começar, melhor. A gente tenta desde o início. Fred, a gente tem um programa de extensão aqui na universidade e, principalmente, alguns pacientes chegam para nós ainda numa situação, uma fase muito aguda, né? Alguns chegam em maca, não conseguem nem ainda sentar a cadeira de rodas. E essa resistência à cadeira de rodas, ainda que esportiva, eu falo que a cadeira de rodas esportiva é já experimentar uma Ferrari, né? Então, quem está na cadeira hospitalar está dirigindo um Fusca. A hora que você passa para uma cadeira esportiva, tem muito mais mobilidade. Mas eu sinto uma resistência muito grande à cadeira de rodas esportiva. E por isso, muitos acabam optando pela natação. Porque eles enxergam na natação um momento de se livrar da cadeira de rodas, né? E aí, aos pouquinhos, à medida que eles vão ganhando algumas capacidades e habilidades, né? Aí eles começam a conseguir pensar em outros esportes, né? Em se aproximar do meio mais esportivo. Mas eu vejo, eles preferem a natação porque eles ainda fazem uma ponte muito grande com a questão da reabilitação. É o mesmo que acontece com a gente com a canoagem. Que aí ele entra para remar num barco, larga a cadeira de rodas e aí está remando junto comigo, da mesma forma, assim. Está se deslocando, muitas vezes é a primeira vez que está se deslocando sem ser de carro ou de cadeira de rodas. Está se deslocando com um outro meio que é o mesmo meio que eu estou deslocando.
Acontece pra caramba. Assim, é porque hoje é fácil, né? É fácil falar assim porque minha visão é muito diferente. Mas, por exemplo, antes de eu entrar no SARA, quando eu vi uma pessoa em cadeira de rodas, eu tentava mostrar naturalidade. E aí eu nem olhava. É a minha forma de mostrar naturalidade. Hoje eu vejo uma pessoa em cadeira de rodas, primeiro que existe uma chance muito grande de eu conhecer. E a segunda eu já começo a olhar para saber qual é o tipo de cadeira e qual é a lesão. Então eu já fico olhando assim. E hoje eu vejo a cadeira de rodas, pelo contrário, como algo bom. Na verdade, é uma forma de dar acessibilidade, deslocamento. Mas é óbvio que eu não vou querer cobrar isso de uma pessoa que acabou de ter uma lesão e acabou de perder movimentos, sendo que a maior queixa da galera não é voltar a andar. A maior queixa da galera, na verdade, são as alterações que tem intestinais e vesicais. Esse quando você pega, você faz a avaliação, existe o IPAC, que é um dos questionários de qualidade de vida. Você vê no IPAC, o maior questionamento quando a gente faz com eles, não é. Existe até as alterações sexuais, ela tem um peso alto, mas a vesical e a intestinal é muito mal, porque socialmente impede demais, é super constrangedor. Você está no meio de todo mundo e a pessoa perde urina, se sentem muito envergonhados. Bem, então quando a gente pensa em reabilitação, existe 1 milhão de variáveis, muitas. De forma didática, eu coloquei essas verdinhas, ou azul claro, sei lá, não sei se azul é verde, depende de cada um, mas esse lado direito aqui são variáveis que a gente consegue influenciar. Dor osteomuscular, ansiedade, depressão, força muscular, aptidão cardiovascular, composição corporal, espasticidade, esfíncter e bexiga, a gente consegue atuar, tanto com atividade física quanto com medicamento. E a classificação inicial de atividade física. E existe uma série de outras variáveis que a gente não consegue manipular. Sexo, o tempo que ficou acamado, que aí o Pedro tinha perguntado, o tempo de acamado é uma das coisas que interfere, né? Quanto maior o tempo acamado, quanto mais antecipa a fisioterapia e atividade física, melhor. Nível inicial de lesão, tempo de lesão, idade na lesão, idade, extensão e nível de lesão inicial. Tudo isso interfere em como a gente reabilita, como a gente consegue interferir. Mas, então, como é que eu vou determinar o que eu escolho, quais são os critérios para a gente fazer isso daí? E isso, baseado nisso, que a gente começou as nossas linhas de pesquisa. Até pelo adiantado do tempo, peço mais uma vez desculpa pelos nossos problemas, eu não vou ficar falando das pesquisas, só vou passar rapidamente, mas se alguém quiser parar e perguntar algo a respeito, não tem problema, vocês só vão me sinalizando questão de tempo aí que eu fiquei preocupado. Mas mandou aqui. Esse aqui ele foi o que eu usei no doutorado. Aí eu te mando no doutorado. Mas se alguém quiser parar, perguntar a respeito da pesquisa, algo um pouquinho mais específico, não tem problema nenhum. A gente começou aqui avaliando composição corporal. Nessa época aqui, aí eu até o Gui, e entrou comigo nessas publicações aqui, que a gente tinha internação aqui no SARA Lago, e a gente queria saber o que a gente fazia, o que isso interferia em composição corporal, criar padrões de testes de medida do pessoal em cadeira, e a gente avaliava o que tinha antes e depois, e o quanto que isso variava de acordo com as lesões. Mais para frente, a gente começou a estudar variáveis discriminantes. A análise discriminante é uma análise estatística, que ela pega diversas variáveis e verifica qual variável ela melhor discrimina entre os grupos. A gente começou a fazer isso com variáveis de força, de composição corporal e de independência entre homens. Aliás, homem e mulher a gente está começando a fazer agora, a gente tem bem menos mulher do que homem, mas a gente fez isso bastante com níveis de lesão e o pessoal com lesão e sem lesão, que era o nosso grupo controle. O mais recente, a gente utilizou a eficiência neuromuscular. A eficiência neuromuscular é uma relação de eletromiografia com força. De forma básica, para poder entender, imagina uma extensão de joelho, onde eu preciso, para recrutar meu reto femoral para realizar aquela extensão de joelho, eu preciso de 10 microvolts. E eu realizo um torque de 100 newtons por metro ali. Se uma outra pessoa faz o mesmo torque de 100 newtons por metro, recrutando 5 milivolts, aquela pessoa tem uma eficiência neuromuscular melhor. Aquela pessoa recrutar menos fibra para gerar a mesma quantidade de força. Então,
é algo que a gente falando é super bonito, na prática ele não é muito bom. Tanto é que foi um artigo que demorou pra caramba para a gente publicar, porque existe uma série de questionamentos da própria eletromiografia e, de forma prática, de forma clinicamente prática, é muito, muito trabalhoso de fazer isso daqui. Mais na frente, a gente começou a estudar sobre algumas questões cardiovasculares. Então, a gente criou padrões, como eu falei, eu precisava de padrões para poder entender a população que trabalha aqui com a gente. E a gente utilizou um teste, que é um teste de 20 minutos, que a gente teve a velocidade de homens e de mulheres de acordo com o nível de lesão, comparado com a marcha comunitária, que é a de cima, desculpa, e com o pessoal em cadeira de rodas. Então, a gente fazendo o teste de 20 minutos hoje, quando ele entra, eu pego um paciente T6, por exemplo, eu sei se ele está acima ou abaixo, dentro de uma média esperada para aquele pessoal. E a gente validou alguns índices, que são os índices de efetividade, que é uma relação básica de batimento cardíaco por distância deslocada. De forma simples, se eu preciso de uma frequência cardíaca menor para deslocar a mesma distância, minha eficiência cardiovascular é melhor. Então, são medidas práticas de fazer. Aqui é clinicamente mais fácil. Se tiver um polar, que mede uma média de frequência cardíaca, um Garmin, que mede também, isso é fácil de medir. Então, essa daqui foi a linha de estudo do mestrado, que eu fiz aqui no mestrado. Esse videozinho aqui é um vídeo legal, dá até para ver um pouco do SARA. Tá rodando para vocês o vídeo? Tá? Existe um circuito de habilidade em cadeira de rodas. Existem vários circuitos de habilidade em cadeira de rodas. Esse daqui é um que foi feito pela Rachel Cohen, na Universidade de Miami. Lá, que é a galera que trabalha muito, é um centro de reabilitação muito forte. E são 14 itens, e a gente fez uma validação para o português. As validações são sempre legais em termos de país, então para o Brasil é legal, assim, você tem uma validação de uma escala para o idioma. Em termos de publicação é difícil, né, porque você pega, publicar um artigo desse numa revista americana, por exemplo, para que eu quero uma validação para o português brasileiro? Então, mas em termos de contribuição para o país, é muito legal, porque aí você tem hoje uma forma de avaliar a habilidade em cadeira de rodas, né? Então a gente tem esse circuitozinho, e a gente acrescentou mais 2 itens, para ser um pouco mais sensível, para poder discriminar os diferentes níveis de lesão. Esse aqui é a quadra do Lago Norte, né? Então a gente faz as modalidades, o videozinho é legal de ver. E depois a gente começou a estudar um pouquinho de força. A gente começou a estudar força. O objetivo final, a gente precisou passar por vários processos, era o seguinte: eu queria saber o quanto que a força influenciava na independência funcional dos pacientes. Então, quanto que eu precisava treinar força, porque eu sei que força influencia, mas quanto? Quanto que eu preciso saber, quanto que eu preciso treinar para aumentar a independência deles? Então, ficou de lado. Desculpa, gente, como eu falei, eu vim aqui para o SARA, as formatações ficam um pouco diferentes a depender do programa. Mas a gente tem um isocinético aqui. Esse que estava treinando aqui é o nosso engenheiro. Ele foi a nossa amostra. Esse engenheiro ele faz parte do nosso grupo de estudo, então isso é muito legal, porque é sempre bom a gente ter uma abordagem de uma outra área, ainda mais não de saúde, dentro da área da educação física, porque é uma visão totalmente diferente, então a gente começa a sair um pouquinho do nosso quadrado. E hoje o Carlos, hoje é tão legal que o doutorado do Carlos ele está fazendo na Faculdade de Educação Física lá da UNB. Então, eu falo para ele que a gente é uma influência boa para ele, assim. Mas ele ajuda a gente pra caramba, é muito legal, assim. Então a gente fez vários testes no isocinético, a gente fez um artigo de revisão, primeiro sobre a questão de força, depois critérios de familiarização no isocinético, que foram esses 2 artigos, então era principalmente para ter uma validação para poder utilizar. E aí a gente começou a fazer testes, primeiramente com a gente não tinha os bancos do paralterofilismo, a gente fazia no banquinho de academia, então a gente fez 2 estudos, um de validade cruzada, de equações de predição de força numa repetição máxima. Então, de forma básica, eles fazem de 4 a 12 repetições, e a gente tem uma estimativa de um RM.
porque com a galera com lesão medular, ou com lesões que precisam de estabilização, olha só o trampo que é estabilizar esse paciente aqui, num banquinho desse. Quando de halterofilismo não vai ter em todo lugar. Então, precisa botar almofada, precisa... Se eu aumento a sobrecarga para fazer um RM, o desequilíbrio é maior. Quando eu faço de 4 a 12, além de ser clinicamente mais rápido, mais fácil de fazer, a gente consegue ter uma segurança e consegue atender mais pacientes. A validação cruzada é algo para valorizar. Então, a gente faz uma amostra, calcula aquela equação, eu preciso pegar aquela equação e jogar numa outra amostra diferente da que eu fiz original para ver se aquela equação realmente é válida. Então, a gente tem uma equaçãozinha de predição de um RM, que hoje eu utilizo até nos treinamentos do parahalterofilismo. Quando eu faço a periodização, se eles treinam comigo aqui, sei lá, 8 séries de 4 repetições, eu tenho já no Excel a formulazinha, que aí todo dia, toda vez que eles treinam comigo, eu já tenho uma estimativa de um RM deles. Então, acabou que teve uma função um pouco diferente, mas a gente usa praticamente todo dia. Deixa eu voltar aqui. Isso daqui é o Saara Lago Norte, gente. É uma visão maior, uma foto mais antiga, mas é a nossa náutica. O ginásio fica mais ou menos aqui, náutica, reabilitação infantil, residência médica, um auditório. Agora eu estou mais ou menos aqui, assim. Mais ou menos aqui. E aí a gente fez 2 estudos calculando pontos de corte no isocinético relacionado com a independência funcional, aquela escala de independência que a gente fez, e baseado no teste de um RM. A gente usou uma estatística, que são as curvas ROC, e na prática o que a gente fez? O cara vem para a gente, testa um RM ou testa no isocinético. Vou falar do RM, que é mais fácil de entender, mas é o mesmo princípio no isocinético. A gente achou o valor de 50,1. Então, eles testam com a gente lá um RM. Digamos que ele fez um teste de um RM e fez 40 quilos no supino. Se ele fez 40 quilos, ele ficou abaixo da força esperada para a independência funcional. Então, eu sei que naquela reabilitação, eu preciso treinar força com ele. Então, ele vai entrar para a treino de força, a musculação, já vai ser um dos carros-chefes para ele. Se ele dá acima de 50, assim, cara, a força sempre vai ser importante. Mas, às vezes, o tempo que ele tem aqui comigo é muito curto. Ele tem que voltar para a cidade, ou ele mora muito longe. A gente atende pessoal de cidades satélites, que a gente chama de cidades satélites, são cidades longe, só vem uma vez por semana. Ele fala, cara, não vou priorizar a força, porque ele já tem força, ele vai ganhar isso de forma indireta em outras modalidades. Vou fazer vivência esportiva, vai ter um atendimento com a psicologia, vai ter um atendimento com a clínica, com a enfermagem, com a fisioterapia. E aí eu consigo otimizar o tempo dele de acordo com os objetivos. Então a gente fez isso para isocinético, que tem um padrão ouro, que na verdade nem mede força, né? Mede, na verdade, torque, mas tem uma correlação altíssima com força. E para um RM, que isso é prático, qualquer lugar tem para fazer, um RM é bem mais fácil, né? Uma academia. E a gente saiu esse ano 2 artigos nossos, a gente fez a mesma coisa, porque a gente queria isso mais prático ainda. Então a gente fez 2 artigos correlacionando a apreensão manual com os valores de isocinético e a apreensão manual com os pontos de corte. Então, enquanto o isocinético para uma pessoa dentro dos testes demora em torno de 50 minutos, teste de um RM a gente demora ali uns 30 minutos, se a gente tem uma mão boa para a execução do teste. A apreensão manual a gente faz em 5 minutinhos. Então, numa rotina onde a gente tem muita gente, precisa, é claro que a gente vai embutindo erros aí, né? Porque são testes que não extrapolam de forma adequada. Mas, por isso que a gente tenta botar as tabelas muito completas para mostrar os erros existentes, para ser o mais honesto possível em termos de ciência, né? Então, a gente tem os valores de erros, que são os erros padrões de cada uma medida e associação com cada um daquilo. E aí, depende muito do avaliador julgar se aquele erro é considerável ou não para dentro da realidade de cada um. Se a gente faz dentro de uma perspectiva clínica grande, tá ótimo. Se eu quero uma avaliação de um atleta de forma específica, talvez não seja suficiente somente a apreensão manual, talvez eu precise de um teste de um RM, ou um teste isocinético, ou um teste específico dentro da modalidade esportiva que ele faz. Gente, eu estou passando rápido por causa do tempo, que eu estou preocupado, mas se precisar interromper... aqui o da barra, o Ian que perguntou. Esse artigo foi um artigo muito, muito legal. Existem 2 técnicas que são muito comuns, tanto no powerlifting quanto no para-powerlifting, que é o arqueado e o plano. O arqueado, aqui é a trajetória da barra, né, na excêntrica e na concêntrica,
Tá saindo para vocês certinho aí? A gente usou um aplicativo que é gratuito, chamado Kinovia. Não sei se todo mundo conhece. Que é um artigo validado, tem um programa validado, que tem várias pesquisas que utilizam, a gente utilizou. Olha a trajetória da excêntrica e da concêntrica, a variação. O Igor é atleta, começou competindo com a gente, hoje está treinando fora, super potencial, e a gente comparou duas técnicas. Não sei se dá para ver direito, que é a técnica plana, com a lombar apoiada e arqueada, que a lombar não encosta. O objetivo principal é diminuir a distância vertical da barra para o peito. Existe uma série de outras justificativas, como, por exemplo, a estabilização da escápula e, consequentemente, uma projeção maior de força no peitoral. Isso é feito nos dois, no paralterofilismo e no halterofilismo. Saiu um estudo feito no powerlifting que eles não encontraram diferença nas duas técnicas. Pô, que maluquice, todo mundo utiliza, os caras não encontraram. E a gente fez, chama Kinovia. A trajetória ideal é gratuito, viu, Kinovia? E é bem simplesinho. A trajetória ideal no paralterofilismo, em teoria, seria reto. Não sei se dá para me ver de lado assim, mas a barra tem que descer no peito e voltar. Quanto mais retinho, menos força vai fazer. Como se fosse a excêntrica ali. Porque aí eu estou oscilando menos. No paralterofilismo são 3 árbitros. Fica um em cada ponta, lá do pé, e um atrás, que é o árbitro principal. Eles levantam a bandeira vermelha ou branca. Se tiver 2 válidas, ok. Muitas vezes a barra desce limpa, sobe limpa. A gente queria fazer um estudo que era comparar essa trajetória da barra com os resultados que os árbitros davam. Mas aí seria um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente já está dentro de uma competição. Mas seria um estudo legal. No nosso estudo também não teve diferença no arqueado no plano, para o paralterofilismo. Ou seja, o pessoal utiliza pra caramba, mas não deu diferença. Mas existem uma série de considerações. A nossa maior amostra foi lesão medular, não foi amputado, que consegue arquear com maior amplitude, mas esse é o princípio da ciência, né? A gente tem a questão que todo mundo faz, a questão do empirismo, e isso não é errado, isso é importante para gerar as questões clínicas e as dúvidas, mas precisa estudar também. Então, tem 2 estudos mostrando que não existe diferença nas técnicas que são mais utilizadas dentro do powerlifting e do para-powerlifting. Mas eu ainda acho que existem diferenças sim. E cada um dos estudos tem as suas limitações, as suas características, assim como o nosso. Tanto é que a gente fez uma carta para o editor, que é esse primeiro, questionando o outro. E a gente fez o estudo e deu a mesma coisa do outro, né? Que ironia. Mas são os estudos que a gente tem voltado mais para o paradesporto. Eu acho que alguém tinha feito uma pergunta de alguma coisa, não tinha? De um RM, eu só vi rapidamente, assim, que passou. Isso, o Ian pergunta, nos treinos de força, vocês trabalham mais com porcentagem de 1 RM, TSE ou uma mistura dos dois? Não sei se é no treino de força ou no paralterofilismo, mas no treino de força na musculação, é principalmente com percepção, que nem a academia, que a gente tem... A PSE tem uma série de questionamentos, a gente está até fazendo um artigo específico da RI, que a RIR é uma escala chamada Repetition in Reserve, que é utilizada principalmente para treino de força. A gente está fazendo a validação, a gente terminou de coletar o dado, a gente está até escrevendo um artigo para submeter, que é uma validação para a galera do paralterofilismo, né? Então, com a escalazinha que você mostra, eles avaliam quantas repetições eles poderiam fazer. Porque a PSE, se eu for avaliar, aqui está uma PSE, cadê? Aqui a PSE é de 0 a 10, se eu for avaliar desse jeito aqui, de muito pouco esforço, extremamente pesado, ele não é muito acurado para a força, né? Muito mais para a parte cardiovascular. Então a gente teve muita dificuldade. Mas a gente usa a percepção de forma subjetiva mesmo. Você conseguiria fazer mais quantas repetições? Quantas você não consegue? Isso varia de acordo com a lesão. Porque dependendo da lesão, tem a dor, né? Muitas vezes ele não faz, não é por causa do cansaço ou por causa de intensidade, é por causa de dor. E aí é um outro limitador.
No paralterofilismo, da galera que está clinicamente estável, está treinando para aprender a modalidade, aí, galera, é no limite. Treinar, fazer força e dentro da periodização. Então, quando o cara tem 4 repetições, e aí eu nem vou para um RM, eu uso uma estimativa, eu uso a nossa própria equação. Mas se na periodização ele está com 4 repetições, ou então eu nunca aumento muitas repetições, porque ele tem que ganhar força, mas se ele faz com carga muito pesada, ele perde técnica, então eu preciso trabalhar um pouquinho ali no intermediário. Principalmente quem está começando, que pega a barra, balança pra caramba. Mas aí eu trabalho dentro dos limites e muitas vezes na escala de percepção sobrando. Então eu pego a RI, mostro a RI, eu preciso que você sobre 1, 2 repetições, por exemplo. Então vai variar, mas ele fica mais desse jeito. Mas o importante, Ian, que eu considero é que você sempre utilize uma forma de avaliar o que você está fazendo. Seja utilizar uma escala, seja ela qual for, mas você tem um padrão, para não ficar o Léo, sabe? Para não ficar algo solto. Então, para você ter uma forma de um direcionamento. E aí, baseado naquilo, você vai moldando dentro do que você estudou, dentro do que você acredita, do que você está aprendendo, do que você está vivenciando e trocando uma ideia. Se você tiver curiosidade, se você quiser, tiver interesse em ter... Eu não estou trabalhando no treino de força, na musculação, mas no halterofilismo eu trabalho, como eu falei. Se você quiser, eu posso compartilhar com você as planilhas de treinamento que eu utilizo dentro do halterofilismo, só para você ter uma noção como é que é, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá, gente, de compartilhar essas ferramentas. Eu só não compartilho a apresentação desse jeito por uma questão ética, porque existem imagens de pacientes, né, então eu tive uma autorização para uma situação dessa, eu só não posso compartilhar, mas eu posso compartilhar todo o conteúdo da apresentação sem as fotos. Isso não tem problema, tá bom? A gente tem trabalhado muito com atendimento remoto. Estou nessa salinha aqui sou eu, aqui é o outro professor. A gente tem feito muitas atividades remotas. A gente publicou um artigo utilizando as atividades físicas síncronas ou assíncronas, medindo cargas de treinamento. A carga de treinamento é a variável que é mais utilizada para treinamento hoje, que é a PSE, multiplicado pelo tempo. Então, se eu tenho uma PSE de 6 e fiz uma atividade de 1 hora, de 60 minutos, eu tenho uma carga de treino de 360 unidades arbitrárias. E a gente utilizou essa carga de treinos dentro das recomendações, das diretrizes, os guidelines que tem para atividade física de lesão medular, que isso aqui foi com lesão medular, e a gente calculou para par e tetra. Qual foi a nossa motivação para fazer isso daí? Questionamento. Lembra quando eu falei da importância da educação física dentro do hospital? Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que provar porque a gente está fazendo e tem que estar bem embasado isso daí. Quando a gente começou a atender remoto, teve todo o questionamento do que a gente estava fazendo, se era realmente efetivo ou se a gente estava fazendo aquilo simplesmente para cumprir um tempo. E se aquilo era seguro. São questionamentos extremamente válidos. E existem conselhos regionais de educação física, né? Então eles liberaram o período para a gente. Então, teve toda essa discussão. O que a gente fez aqui é tentar mostrar que o exercício remoto, feito de forma síncrona, ou seja, junto com o professor de educação física, conseguem cargas de treino semanais dentro de recomendações de diretrizes internacionais. Isso foi muito legal. A gente não teve nenhuma lesão. Pros paras, pros tétras, a gente não conseguiu. Quando foi feito de forma assíncrona, isso foram 3 semanas de treino. Quando foi feito de forma assíncrona, a gente enviou o treino, eles treinaram, sem o nosso acompanhamento, e enviavam as informações para a gente. A gente via que quando eles treinavam, na aula, a carga de treino era igual a que eu fazia. Só que quando eles treinavam comigo, eles eram mais assíduos, e treinavam 3 vezes por semana. Quando eles eram sozinhos, a média de atividade era de 1 a 2 vezes por semana. E quando eu pego esse volume semanal, ele não atinge o mínimo necessário para os benefícios de atividade física. Então, mais uma vez, dentro dessa visão, esse artigo é muito, muito legal. Tanto é que foi o artigo mais rápido que a gente conseguiu de aceite, de escrever, de ser aceito no comitê de ética, de tudo, assim, de ser aceito na revista. Foi muito legal, assim, porque ele está muito encaixado nesse momento que a gente vive, e mais uma vez dá uma importância do acompanhamento do profissional de educação física, tanto em termos de segurança quanto de carga de treino. A gente está fazendo... ficou de cabeça para baixo a formatação. Mas sim, dá para ver. A gente está fazendo um segundo artigo, que a gente terminou a coleta também, a gente está escrevendo, que é uma validação de um teste de força remoto. A gente pegou o push-up, né, a flexão de braço,
A gente fez presencial, comparou com um RM no supino, um teste de resistência o máximo possível com 60% da carga, e eles fizeram para a gente síncrono e assíncrono. Então, eles fizeram uma vez comigo, eu avaliando dentro daqui na tela, e depois eles fizeram em casa sozinho e mandaram para a gente, e a gente está validando um teste, porque aí seria muito legal, porque aí numa situação dessa remota, que está sendo a nossa realidade, eu posso avaliar uma pessoa no início, ele tem um processo de treinamento, e aí no final ele é avaliado de novo, eu sei se a nossa intervenção teve um resultado, um ganho de força bacana. Resultados preliminares aí, o síncrono ficou bom e o assíncrono não ficou tão bom. A gente estava torcendo muito que o assíncrono ficasse bom, porque facilitaria muito a vida, porque pegaria um grupo aí de 20 pessoas, e fala assim, ó, cara, essa semana, aquele teste que você sempre faz, você vai precisar nessa semana me mandar. Então, a gente ganharia um tempão, facilitaria a nossa vida em termos de rotina, mas o nosso objetivo principal não foi esse. A gente coloca como sugestões alternativas para o assíncrono conseguir funcionar também. E estamos pensando aí em possibilidades. Ian, as periodizações de treinamento, de carga de treino, aqui é o da paracanoagem, é um artigo que está rodando, não foi aceito ainda. 4 atletas que participaram das etapas de brasileiro de 2019, e aqui são as cargas de treino, que é aquela PSE, vezes o tempo de treinamento dentro do macrociclo, então só para ter uma ideiazinha. E a gente teve um artigo que foi aceito recente agora, eu não botei aqui. Porque eu acho que não botei. Que é um artigo da Medicine Ball. A Medicine Ball, a gente mede sempre antes dos treinos essa escalazinha aqui, que é uma escala de recuperação. Então, eu avalio e pergunto para o atleta, como é que você está descansado? Se ele avalia em 10, o cara está muito descansado. Então, a periodização de treino, eu altero na hora. Isso é o que é mais comum que é feito. Vocês conhecem o NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, lá de São Paulo, que é o Loturco, que é o responsável, o Loturco. O Loturco, ele faz muito isso com salto vertical. Tem aquelas plataformas, então várias seleções vão lá treinar, então os caras vão treinar, ele tem um padrão de salto lá. Se ele salta menos do que o padrão dele, existe uma estatística chamada SWC, que é Smallest Worthwhile Change. E se ele entra dentro desse padrão dele, abaixo, putz, ele está cansado. Minha periodização era um treino intenso hoje. Eu não vou botar o cara para treinar. Ou o cara vai se machucar e ele não vai render. E aí ele vai, sei lá, para fisioterapia, vai para uma crio, sei lá, vai se recuperar. Aqui, a escala de recuperação, o objetivo é o mesmo. Só que o que acontecia aqui? Atleta é dureza. Não sei se tem atleta aí, e eu trabalho com atleta, mas sabe como é que é? Atleta não quer deixar de treinar nunca. Mesmo cansado, mesmo sentindo dor, mesmo sabendo que vai se machucar ou vai render menos. Então, a galera da paracanoagem, que utilizava muito isso, eu chegava e sempre mostro. E aí eles começaram a sacar que quando eles avaliavam um valor baixo ali na escala de recuperação comigo, eu mudava o treino deles e começaram a mentir para mim. E aí começaram a avaliar dizendo que estava sempre recuperado para eu não mudar o treino deles. Mesmo você conscientizando, explicando o porquê, explicando a razão, mas ainda mais no bolo, né? Aí fala assim, pô, o cara aqui, meu parceiro de treino está treinando forte, não tô, aí não quer se perder. E aí a gente começou a fazer o arremesso da Medicine Ball, com o mesmo princípio desse salto vertical que o Loturco faz. Que ele arremessa a bola por cima da cabeça, a maior distância possível. Esse é um teste que é utilizado em vários circuitos de basquete, tem vários que utilizam, e a gente tem uma distância que é padronizada, que eu crio o valor médio, utilizo a estatística, e eu sei se ele está acima ou abaixo disso daí. A gente mandou dois artigos, esse aqui foi o que foi aceito, que é um artigo de responsividade, que eu avaliei vários testes no basquete, para forçar o cara a ficar cansado e medir a Medicine Ball no início e no fim. Então, esse artigo já foi aceito. O segundo artigo da Medicine Ball tá rodando. Então, agora eu sei, o cara avalia que está bem. Aí chega na Medicine Ball e dá abaixo da média dele. Eu falei, cara, realmente você está avaliando esse negócio certo aí ou você está me enrolando? Aí você começa a ter uma medida física antes do treino de cada um desses atletas ali. E a última, que é o outro artigo que está saindo, que é a RIR, que eu comentei, que é a escala de percepção de esforço, usada principalmente para treino de força, para musculação, para halterofilismo, que é uma escala que fala de repetições.
quanto menor o valor da escala, mais leve é o esforço. Essa é a escala que tem sido mais utilizada atualmente para treinamento de força. Estamos validando ela para halterofilia. Gente, para fechar, desculpa ter falado corrido aqui, tem uma pergunta aí do Pedro aí, não sei se quer... Foi e sumiu aqui. O Pedro pergunta: a escolha do movimento para fazer o teste de recuperação tem que ser alguma habilidade que seja transferível para a modalidade ou isso não interfere tanto? Interfere pra caramba. Pra caramba. Só que aí é o que a gente entra mais ou menos em validade externa e interna, ou validade ecológica, Pedro. Não sei se você entende, você sabe o que é isso ou não? É o seguinte, cara, se eu quisesse ser extremamente criterioso dentro de um teste, eu vou botar o cara dentro de um laboratório para fazer com tudo controlado. Temperatura, umidade, sem barulho, sem... mesmo horário de teste, o cara repousou 48 horas, seria o ideal. Estou sendo o mais criterioso possível. Isso a gente chama de validade interna. Em contrapartida, isso não é real. Isso, na realidade, isso não acontece, né? Então, por exemplo, o nosso isocinético é diferente da universidade, que tem um lado bom e ruim. Na universidade, normalmente, o isocinético fica isolado para ter esses controles. O nosso fica no meio do ginásio da fisioterapia, que o isocinético é utilizado para reabilitação também. É bom para um lado, é ruim para o outro. No meu doutorado, por exemplo, eu queria que ele ficasse isolado, para eu poder avaliar com mais critério. O meu ficava lá, toda hora passava alguém para conversar comigo, toda hora eu ficava com medo de atrapalhar o teste. A mesma coisa acontece no teste da Medicine Ball. A Medicine Ball, a gente vê que as 2 primeiras semanas dá tudo errado. Porque até a pessoa aprender o movimento e testar, é difícil. É que nem o salto vertical. Mas, por exemplo, o salto vertical é um salto que tem uma correlação muito alta com 100 metros. Ou seja, que é um teste de potência. Nesse artigo de validade, nossa, a gente correlacionou o arremesso da Medicine Ball com o pico de torque. E com velocidades. Com os tiros na cadeira de rodas. Então, eu sei que existe uma correlação boa com modalidades que avaliam força e potência de membro superior. Então, existe uma transferência. Existe um erro aí? Cara, com certeza. Provavelmente, se eu pegar um cara que joga basquete, que tem esse movimento mais dentro do arcabouço motor dele, ele vai ser maior do que se eu pegar um cara da paracanoagem que movimenta aqui na frente. Que é bem diferente. Mas aí o meu objetivo não é comparar ele com o cara do basquete, o objetivo é ter o padrão dele. E aí depois que ele aprendeu aquele lá, o movimento, tá o padrão dele, beleza para mim. Eu acho que o erro maior seria se eu comparasse modalidades esportivas. Então, gente, a reabilitação dentro dessa conversa toda, do primeiro ao último momento é sempre um processo grande, que a gente o tempo todo está envolvido. Assim. Quando é que é esse primeiro momento? É após acidente, após cirurgia, assim que a pessoa nasceu? Quando é que é o último processo? O momento da competição, voltar a fazer o esporte que ele fazia, voltar a trabalhar, voltar a ser independente. Mas quanto maior for o entendimento dessas variáveis que a gente conversou agora, que estão envolvidas, mais facilmente torna possível direcionar e aprimorar todo o caminho necessário para alcançar esse objetivo final. Independente desse objetivo, é uma jornada gratificante em que as conquistas são compartilhadas com todos que estão envolvidos. E realmente, não sei se todo mundo trabalha com esporte adaptado, com paradesporto, com reabilitação, mas realmente é muito, muito prazeroso para todo mundo. É muito prazeroso, assim. Primeiro que trabalhar na nossa área, na educação física, ter o privilégio de poder trabalhar com quem estudou na graduação dentro desse nosso país, é um privilégio, né? A maioria das pessoas, independente de ser da educação física, muitas vezes não tem essa oportunidade. Tem que descambar para outras áreas, poder trabalhar. A educação física, dentro de vários preconceitos, diversas dificuldades, também é mais um. Quando você consegue trabalhar em áreas que você gosta de trabalhar, não tem preço, né? É um valor que
que extrapola o financeiro. Eu não estou sendo utópico também, porque a gente precisa ter valores financeiros para poder sobreviver. Mas trabalhar com o que ama, com o que gosta, é um peso muito grande em termos de qualidade de vida como pessoa. Assim. Eu deixei meus contatos, gente, eu adoro conversar sobre isso. Eu tenho uma rotina meio corrida, mas eu sempre tento responder o mais rápido possível, ser o mais... E eu sempre tento aproximar o máximo possível em termos de distância, não tem muito problema disso comigo, não. Então, se quiser, pelo Instagram, pelo e-mail, depois se quiser mandar lá, eu passo meu telefone, também não tem problema nenhum, não. Se quiser os artigos, conversar mais sobre alguma dessas coisas, estou à disposição. Desculpa esses problemas técnicos aqui, achei que tinha sido sabotagem da MEI para eu não falar, mas no fim das contas deu certo. Desculpa o tempo que ficou grande, maior do que eu gostaria. Obrigado demais pela paciência de vocês. Maravilha, Fred. Muita aprendizagem aqui. Eu tenho um monte de perguntas para fazer. Vamos ver se o povo se anima a perguntar. Por enquanto, muitos elogios, agradecimentos para você no chat. Obrigado. Enquanto o povo vai se aquecendo aí, o Fred, eu fico pensando, acho que se eu não atuasse na academia, que é uma área que me realiza bastante, né, porque eu consigo ter bastante autonomia e estar sempre inventando novos desafios, eu acho que eu queria trabalhar aí no Sara. E aí, eu queria saber, conhecer um pouco mais, e também para os meninos, né, muitos estão, é a primeira disciplina que eles estão fazendo comigo, alguns já tiveram uma outra disciplina introdutória, chamada Educação Física Adaptada, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como, você fez uma apresentação brilhante do trabalho do Sara, né, as suas pesquisas, então, são maravilhosas, seus estudos. Como é que é a carga horária semanal de dedicação? Você tem dedicação exclusiva? Dedicação exclusiva, todos os profissionais de educação física, 40 horas semanais. Em geral, o mais comum é de 8 às 5 da tarde. Aqui na pandemia a gente mudou um pouquinho, uma galera que entra um pouquinho mais cedo, uma galera que entra um pouquinho mais tarde, principalmente no refeitório, não ficar todo mundo condensado ali, né? Mas são 8 horas de trabalho. A nossa principal função é assistência, né? Ou seja, é atender os pacientes. Afinal de contas, a gente tem uma verba pública, então a gente tem o portal da transparência, a gente tem que transferir a nossa carga horária para a comunidade. Mas a gente tem, dentro dessas 40 horas, alguns espaços que são de reuniões, alguns espaços de estudo, mas eles não são prioritários. Que aí tem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, as pesquisas, aqui as pesquisas que eu mostrei... Era isso que eu ia perguntar, né? A minha pergunta você apresentou tudo com muita clareza, com muita tranquilidade, mas realmente, ao falar das pesquisas, o seu olhinho brilha. Eu queria saber se esse tempo que você despende para as pesquisas, para escrever um artigo, que a gente sabe o quanto demanda, né? Se isso está incluído na sua carga horária de trabalho, o Sara valoriza esses artigos, o teu mestrado, o teu doutorado, ou você vai atrás disso porque você está sempre se autoaperfeiçoando? A gente tem algumas frentes que valorizam pesquisas, não necessariamente artigos. Então, a gente tem uma jornada interna aqui dentro, no congresso interno, onde são apresentados pôster virtuais atualmente, existem as interjornadas, mas eu não tenho cobrança de pesquisa, eu não tenho cobrança para publicar, que nem é o comum em universidade. Né? Qual que é a vantagem disso para mim? A vantagem disso aqui para mim é que muitas vezes, dependendo de situações, existem pesquisas que acabam sendo um pouco sucateadas, né? Porque, inclusive, está sendo uma crítica muito grande que tem sido, porque as cobranças são muito grandes, tem CAPES cobrando, tem CNPq, tem as verbas universitárias que dependem daquilo. Então, por um lado, eu não tenho essa pressão.
Ou seja, a minha ideia de publicar é algo que eu preciso, que eu vejo questões clínicas que são relevantes que vão ajudar. O lado negativo disso é que eu não tenho tempo para isso. Então, dentro das minhas 40 horas, eu não tenho. Por exemplo, para o meu doutorado, das 40 horas semanais, eu tive liberação de 4 horas na semana para fazer. Então, eu tive uma colaboração do meu orientador de entender que eu ia perder algumas questões importantes de um doutorado, que é estar dentro de um laboratório, por exemplo, e ter uma convivência com os outros mestrandos e doutorandos, que isso é super rico. Eu tinha isso mais de fim de semana, mas ele foi super compreensível desse lado. Então, por exemplo, o nosso grupo de estudo, apareceu aqui o Rodrigo, que era o nosso grupo de estudo, e o Carlos, que estava fazendo teste de força, a gente se reúne quarta-feira, 9 horas da noite. É o nosso horário de reunião. Então, vai de 9 a 11 da noite, assim. Então, boa parte não. Toda a escrita que a gente faz é fora. O que a gente ganha, qual é a nossa vantagem? É o que é meio de uma adiantada. A gente tem uma amostra sensacional. A gente fala que a gente trabalha com 100% das exceções aqui. Então, aquela história assim, putz, meu primo teve um caso de não sei o quê. Cara, tá aqui dentro. Então, a gente conhece. Então, tanto para relatos de casos de coisas muito raras, mas como lesão medular, para a gente tem muito, por exemplo. Por isso que a gente tem muito estudo com lesão medular, plexo, amputação. Então, às vezes é muito difícil conseguir, a gente consegue. E isso entra muito dentro da nossa rotina. Então, para coletar os dados, por exemplo, do paralterofilismo, os dados que a gente coletava eram dentro dos treinos. Então, eu não estava onerando ninguém, eu não estava deixando de atender ninguém para fazer a coleta. É claro que isso é uma trabalheira, porque é uma logística pesada, assim, né? Porque a gente não vai parar para fazer somente uma coleta. Então, tem essas vantagens e desvantagens, mas não é específico. Então, os benefícios a gente tem, Ney, eu acho que a gente tem sim, porque o benefício que eu acho principal é essa valorização do trabalho que é feito. Poder justificar o que a gente faz, o porquê que a gente faz, e valorizar a educação física. Então, tem coisas que a gente não consegue. A gente sabe da educação física. Então, por exemplo, quando eu falei a experiência daquela atleta que viajou a primeira vez de avião, teve experiências fantásticas de vida, é difícil você traduzir esse número. Né? Como é que você fala o quanto que aquilo foi importante para aquela pessoa? Então, a gente da educação física é muito claro de entender isso, porque a gente é meio acostumado com isso. A gente vê isso no dia a dia. Quando a gente transfere para outras áreas que não tem tanto essa noção, aí você fala assim, pô, aquilo é bom, mas é bom por quê? Porque vem cá. Ainda não temos ferramentas para mensurar, né, essa nossa realização, né, Fred? Eu acho que, por mais que a gente ainda tenha muitos desafios a superar na área de educação física, de forma geral, independente do contexto, a coisa da realização é muito interessante. E eu vejo o SARA como uma incubadora de oportunidades e ideias, né? E eu queria registrar aqui o meu elogio, não só a quantidade de estudos que vocês têm desenvolvido, e digo para vocês que isso está muito acima da minha produção, né? Mesmo com esse revólver da produtividade, da CAPES, FAPESP, CNPq apontado para a minha cabeça, a produtividade que você tem demonstrado está muito acima da média dos acadêmicos, mas, acima de tudo, a qualidade dos estudos que você tem desenvolvido. Porque, como eu disse, né, você está num contexto e as perguntas dos teus estudos, elas são muito pertinentes, né? Eu acho que isso desperta essa curiosidade, e eu imagino que tudo isso que você tem crescido e publicado
é muito busca sua, né? Claro que para a instituição é interessante, tem um profissional atualizado, pesquisando, mas a gente sabe que isso tudo é mérito seu, né? Por isso que a gente quis trazer você aqui também, além da gente conhecer um pouquinho do Sara, um pouquinho das suas pesquisas, queria que ficasse registrado o teu mérito pessoal e profissional, né, nessa busca pelo autoestudo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da área, né, que acabam sendo questões que transcendem o escopo. Claro que você está lidando com uma situação muito aplicada, né, coisas que surgem no dia a dia, ali na tua relação com os teus pacientes, teus atletas. Mas isso, olha só, gente, que coisa linda como os estudos, as pesquisas desse menino têm transcendido, né, o contexto de reabilitação onde ele se encontra hoje, né, esse ambiente clínico. Então, é muito bacana, viu, Fred? Eu só queria te parabenizar, te dar os parabéns, e tenho certeza que vai servir de muita inspiração. Tenho certeza que muitos dos nossos alunos aqui talvez nunca tivessem ouvido falar no Hospital Sara, né, talvez não tenham tido oportunidade de ter contato com seus estudos, e eu acho que uma das coisas que nos enche de orgulho aqui nessa disciplina é justamente a gente poder enaltecer, né, e valorizar as iniciativas que você, né, e os nossos outros convidados aqui têm tomado, viu? Obrigado. Mas assim, a galera que trabalha comigo dentro do grupo de estudo é uma galera muito boa, assim. Então, boa parte das ideias não são só minhas, não. Então, tem uma galera que é muito, muito boa, assim. Esse é um outro privilégio, assim, farei aqui compartilhamento, de ter pessoas que também têm interesses em comuns. Isso facilita demais, assim, é muito legal, assim, de quanto compra as maluquices da gente, assim, a gente começa a pensar numa ideia aqui, pô, será que é só a gente que está pensando nisso? Aí quando é aceito, assim, fala assim, não, então tem uma lógica dizer que a gente está pensando. Mas é bom ter pessoas do lado, assim, que estão no mesmo ritmo da gente. Mas obrigado. Gente, mais alguma pergunta para o Fred? A Daíse está agradecendo por você compartilhar suas experiências conosco. A Bruna, a Júlia, Márcia, Pedro, todos agradecendo. Eu agradeço, gente. Obrigado. Nossa, foi incrível, Fred. Antes eu não tinha condições de te trazer fisicamente para cá, mas agora, né, eu sei que eu posso contar com esse apoio remoto, vai fazer parte do nosso calendário sempre. Acho que legal. Tem alguém que quer me perguntar aqui. Oi. Oi, Dai. Eu queria perguntar sobre se tem muita dificuldade, às vezes, em as pessoas, os pacientes, em aderir ao esporte dentro da vida deles, se tem essa dificuldade em alguma experiência sua? A gente tem. A gente tem tudo que é jeito aqui, assim, né? Mas eu acho que entra mais ou menos naquela... Aí eu não vejo muita diferença quando você quer pegar uma pessoa sem lesão nenhuma, que não faz atividade física nenhuma, e você quer convencer que a atividade física é importante. Para você é muito claro isso, é muito evidente, isso aí é óbvio, assim. Para a pessoa não. Então, o processo de conversa é mais ou menos do mesmo jeito. Você vai entender aquela pessoa, qual a idade dela, qual a história de atividade física que ela tem, por que ela não gosta, por que ela não quer. Você vai ter a sua sensibilidade de não se impor tanto no momento e aguardar um momento um pouco mais legal para poder conversar. Da mesma forma acontece no adaptado. Se é uma lesão mais recente, se é uma lesão mais aguda, mais crônica, aguda, mais crônica, se tem mais tempo. Muitas vezes você conversa com aquela pessoa, eu tenho uma tendência que eu preciso de um cuidado. Normalmente com os pacientes aqui, eu sempre vou para um lado um pouco mais da brincadeira, assim,
gente tenta brincar um pouco, assim, para poder mostrar um pouco de acessibilidade, e eu poder entrar um pouco mais no mundo daquela pessoa, de poder brincar um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso dar, assim como qualquer profissional, não posso dar uma liberdade tão grande, porque passa do ponto. À medida que a pessoa começa a ganhar um pouco de confiança em você, você começa a sentir a vontade para fazer essas proposições. Muitas vezes ela não vai querer naquele momento. E aí eu tenho que ter cuidado se não é muito mais a minha vontade do que a vontade deles, que está entrando naquilo lá. E aí eu seguro um pouco mais, tento uma alternativa um pouco mais tranquila, faço um acordo de tentar assim, cara, experimenta uma vez, e aí dessa vez eu sei que é uma pessoa que está um pouco mais de dificuldade, eu falo, cara, eu vou contigo. Eu vou junto com você, a gente vai junto, você vai sentir mais confiança. A gente teve vários casos desses. Por exemplo, naquela atividade da natação aberta, não exatamente aquele que estava na foto. Tinha uma paciente que ela estava com medo de ir, eu queria muito que ela fosse, porque era uma chance de poder treinar essas coisas fora. E aí, no momento que ela chegou de carro lá, eu estava na porta do carro dela para abrir a porta do carro, para ajudar ela, porque ela tinha uma confiança em mim, que foi um processo que ela estava aqui dentro. E aí, não era uma abordagem que normalmente eu faria, mas eu achei que valia a pena naquela situação. Então, acho que vai variar um pouquinho, assim, de um para o outro. Eu demorei para entender que nem toda pessoa com deficiência gosta de praticar esporte, que é o que o Freud está falando, né? Isso não é privilégio de quem tem ou não tem deficiência. Tem gente que não quer saber de atividade física e esportes de jeito nenhum, nem com nem sem deficiência. É uma característica da personalidade das pessoas, né? Então, algo a mais para a gente pensar. Muito boa pergunta, Dai. Mais alguém, gente? Nós já estamos atingindo aqui o limite do nosso horário. Queria agradecer a Marina e o Ian, né, por estarem junto conosco. E, gente, muito obrigada. Fred, foi incrível, aprendi demais com você e com a sua equipe, viu? Legal. Mais uma vez eu que agradeço, mais uma vez eu me deixo à disposição, gente. Precisar, vamos aí. Valeu, queridos. Turminha, um grande abraço. Até a próxima semana, quando o nosso tema vai ser o contexto da recreação e do lazer, né? Nós vamos de uma dimensão social a outra, bem diferente, mas para a gente procurar essa visão mais abrangente da atividade física e do esporte adaptado. Muito obrigada, um abraço para a semana toda. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Até mais. Falou. Tchau, Fê. Tchau, Fred. Beijo. Boa semana para todo mundo aí. Obrigada. Deixa eu lembrar de interromper a gravação. Já te envio, viu?